Muito bom nós todos estarmos aqui, queridos, nesse climinha chuvoso, e nem por causa disso deixou de estar quente, mas glórias a Deus pelo ar-condicionado. Mas Deus tem uma palavra para nós, queridos, e eu acredito sempre que Deus é um Deus de muitos detalhes, um Deus que conta os cabelos da nossa cabeça e sabe quantos cabelos tem, é um Deus detalhista, cuidadoso. Só que nem sempre nós estamos atentos para os detalhes de Deus. O homem, ele é tendencioso a desprezar coisas simples, coisas pequenas, coisas que são vis e desprezíveis. Mas Deus não, Deus ele escondeu em coisas pequenas, em coisas desprezíveis, o seu grande tesouro. A Bíblia diz que Deus colocou o seu poder em vasos de barro, o seu tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Sabe, nós precisamos cada dia enxergar como Deus vê, queridos. Esse é o grande avanço que nós podemos ter na nossa vida, porque nem sempre nós enxergamos aquilo que é sucesso da maneira que Deus vê sucesso. Sabe, muitos de nós ungiríamos Eliabe no primeiro momento, porque ele era o mais aparente ser o rei de Israel. Mas Deus escolheu aquele que estava por trás das malhadas. Deus é aquele que faz as escolhas certas. Por isso que precisamos estar nos aconselhando com Deus e observando as coisas simples. Queridos, tem algo mais simples do que o respirar? Ninguém está percebendo, mas todos que aqui estão respirando, estão trazendo para si o oxigênio que de graça está sendo dado. E falando de coisas de graça, muitas das vezes nós desprezamos aquilo que é de graça. Consideramos, às vezes, as coisas que são difíceis, que são trabalhosas. Mas, queridos, entenda que são as coisas que estão disponíveis de graça, e principalmente pela graça, são as coisas que nos fazem crescer. E nós estamos nesse primeiro culto do ano, e eu vou falar de uma palavra muito simples para nós, trazer algo muito simples para nós, e eu quero abrir com vocês lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 7, porque nós estamos no início do ano e vamos falar então do livro do início, amém? Deus tem tanta revelação em sua palavra ela é esquadrinhável. Deus ama que seus filhos esquadrinhem a palavra e descubram pérolas, tesouros, que por muitos é desprezado, porque não tem os olhos abertos para encontrá-lo. Não se encontra tesouros na palavra com os olhos naturais. Com os olhos naturais nós podemos fazer doutrinas de homens, religiões, mas com os olhos espirituais nós podemos encontrar vida. Jesus falou com os judeus: olha, vocês procuram nas escrituras a vida e são elas que testificam de mim. Vocês deveriam estar me enxergando como realmente eu sou, mas vocês não estão me enxergando de fato como eu sou. Mas quando Jesus se revela como Ele é, realmente nós encontramos a vida, e a vida está nele. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, eu vou ler em duas versões, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Percebam que o fôlego, e o fôlego aqui significa chamar, que é respiração. Deus soprou e a respiração veio. E na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: então do pó da terra o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou
um ser vivo. Queridos, parece ser algo muito simples, e porque a gente respira todos os dias, às vezes não estamos percebendo que estamos respirando. Quantos que acordaram conscientes que estão respirando hoje? Quantos acordaram conscientes do oxigênio? São coisas invisíveis. Quantos deram graças? Senhor, eu estou vivo, respirando. Porque nós não atentamos para aquilo que é o básico e fundamental para a vida. E a vida não consiste na abundância de bens que o homem possui, mas consiste na própria vida. Deus quer que nós voltemos os nossos olhos para aquilo que é simples, e é aquilo que é simples vai nos trazer uma vida, e essa vida tende a ser uma vida sobrenatural. Porque quando Deus soprou esse fôlego de vida em Adão, era para ser uma vida eterna, uma vida constante, uma vida onde Adão caminhava no jardim do Éden e estava tudo preparado e pronto. Ele apenas cultivava o jardim, administrava. E como eu falei no início, na virada do ano, Deus nos chamou para sermos administradores daquilo que Ele já fez, para nós andarmos aquilo que já está preparado. O oxigênio está preparado, a respiração está acontecendo, e volta e meia, e a gente não percebe, mas os nossos ritmos de respiração abaixam. E quando o seu ritmo de respiração abaixa, a sua saúde fica comprometida. E nem sempre percebemos isso. Perdemos aquela respiração lenta e profunda, e volta e meia, eu tenho aprendido isso, a fazer esses exercícios de respiração. E quando você faz isso, e você percebe o quanto você está vivendo no automático, você não está percebendo que você está deixando de respirar o suficiente para te trazer saúde. Olha, uma respiração te traz saúde. Porque nós estamos tão atentos naquilo que é complexo e esquecemos daquilo que é simples. Sim ou não, irmãos? E quando você começa a receber a primeira, incrível, é o primeiro dom que Deus deu ao homem, foi a respiração. Entrou na narina deles o fôlego de vida, e o homem começou a respirar, e se tornou alma vivente, e a vida começou a fluir a partir daquele fôlego, naquele chamar. Eu vou falar algo aqui, e vou ler até daquilo que a prática da respiração correta traz de benefício. Uma boa respiração, essa especialmente lenta e profunda, melhora a oxigenação do corpo, acalma o sistema nervoso, reduz o estresse e a ansiedade, auxiliando na tomada de decisão. Você sabia disso? Ela também favorece o sono, a concentração, a saúde do coração e até a digestão. Básico. Mas quando o seu nível de respiração está fraco, você está deixando de receber aquilo que é básico, simples e fundamental. Cuidado aí, você respirar muito aí, baticar aí, você não entrar num estado de sono. Porque realmente quando você aprende, e você agora tem que ter a consciência, o seu espírito foi chamado para governar a sua alma, as suas emoções, para que o seu espírito seja o governante, não deixando que a alma esteja ansiosa e preocupada, porque a ansiedade ela vai fazer o quê? Vai fazer com que a sua respiração seja dificultosa. E pasmem, o homem tem morrido. Uma das principais causas de morte no mundo hoje se chama ansiedade. Se você for perguntar, fazer uma pesquisa entre 10 pessoas,
Bem provável que um tenha crise de pânico. Eu não fiz essa pesquisa aqui. Crise de ansiedade. Preocupações excessivas. Vivendo o futuro sem desfrutar do presente. E o que Deus te deu no presente agora? A vida, o oxigênio, Ele está te dando aqui agora. Volta e meia eu me percebo ansioso, preocupado, e eu volto, e agora, de uma forma mais complexa, eu vou trazer para vocês aqui, e me volto para a respiração. Espera aí. Deus me chamou para ser mais que vencedor. E nenhuma circunstância tem o poder de dominar e trazer e modificar o meu estado emocional. Nós, muitas das vezes, entramos na circunstância, no estado emocional, que ficamos agitados, preocupados. Mas Deus quer que o seu espírito governe a sua alma e a sua alma governe o seu corpo. Por isso que o salmista fala assim: alma, aquieta-te. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Ele começa, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, porque isso cessa na raiz. A arma que o diabo tem para nos acelerar diante das circunstâncias. Trazer preocupação. Porque nós sabemos que o homem caiu. Ele perdeu a face de Deus. Imagina, deve ter sido uma cena muito linda, quando Deus sopra e Deus está de frente para o homem. A face a face, Deus soprando. E o fôlego entrou no nariz do homem. A essência de Deus entrou no homem. Queridos, isso é maravilhoso, porque é a essência de Deus no homem. Mas nós sabemos que quando o homem cai, a imagem é perdida. O reflexo que antes havia da sua face é retirado. Porque o pecado entrou e o pecado fez separação entre o homem e Deus. E a Bíblia diz que Deus precisou esconder a sua face. Esconder a sua face do homem por causa do pecado. A pior coisa é você virar as costas, virar a face para alguém, e você não querer olhar no rosto dela. É negação, é desprezo. Mas Deus precisou fazer isso, porque Deus não podia se relacionar com o homem por causa do pecado. Amém, queridos? Está em Isaías 59. E quando, lá em Salmos 104, 29, diz assim: se ocultas o rosto, se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Então, a respiração é essencial para a vida. E uma vez que se tira a respiração, o homem morre. Interessante esse contexto, porque ele disse: o Senhor ocultas o seu rosto. E dá para você imaginar na velha aliança, Deus não podendo ver o melhor de todos os homens da velha aliança, vamos dizer assim, Moisés, que era praticamente quase que perfeito diante de Deus, e Moisés falar com Deus: Senhor, me mostra a tua glória, me mostra a tua face. E Deus falar: eu não posso mostrar a tua face a você, Moisés. Você vai ter que me ver pelas costas. Mas existia um clamor no coração de Moisés: Senhor, vem comigo, esteja conosco. Se o Senhor não estiver conosco, porque o que adianta a graça se o Senhor não está comigo?
A graça que nós temos achado diante dos seus olhos não é da sua presença conosco? E aqui o salmista fala assim, olha, se o Senhor oculta o rosto, a gente se perturba, a gente fica ansioso. A palavra aqui é estar ansioso. Então, quando você percebe ansiedade na sua vida, é porque você não está olhando para Ele. Você está olhando para si. Isso tem sentido, porque a culpa está tomando conta do seu coração e você não vê o sacrifício perfeito executado e a consciência de justiça que é promovida por essa obra perfeita da cruz. Esse sangue que foi derramado em favor de mundo para a remissão dos pecados precisa se tornar realmente uma realidade interior em nossas vidas. E no Salmo 143, versículo 7, diz assim: Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece, não me escondas da tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Quer dizer, olhar para a face do Senhor é para o salmista como sobrevivência. Olhar para a face do Senhor, segundo o salmista, é vida. Eu não posso viver sem olhar para ti. Eu não posso viver sem perceber a tua presença, queridos, e isso que nós precisamos entender. Porque desse lugar da ausência dessa consciência, da presença do Senhor, vem a ansiedade, vem o medo, vem tudo aquilo que nos prejudica, que rouba a nossa respiração. Porque é como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, me volta lá para o jardim do Éden, quando o Senhor estava soprando a respiração, e deixa eu respirar o seu hálito olhando para a tua face. Me deixa eu respirar olhando para ti. Deus quer que nós estejamos aqui hoje respirando, consciente que Ele continua soprando em nossas narinas o fôlego da vida. Deus quer que nós saiamos daqui conscientes de que nós estamos respirando, porque Ele está nos dando a respiração. Se você não tem consciência que Deus te dá a respiração, como que você tem a consciência que Deus vai cuidar das outras coisas? Como que você vai ter consciência que Deus é aquele que te protege quando você está andando numa rua escura ou deserta? Como que você vai ter consciência que Deus é aquele que cuida e provê para você as coisas em meio a um governo turbulento? Mas se você começa daquilo que é básico, e nós não podemos perder daquilo que é básico e fundamental para nós atingirmos níveis maiores de intimidade e paz, queridos, a paz que excede todo entendimento. Agora, o que acontece quando o homem fica ansioso? Queridos, e ninguém aqui, todos nós passamos pelos mesmos sofrimentos, diz a carta de Pedro. Esses sofrimentos têm a ver com essa ansiedade, sofrimentos, situações que nós passamos e ficamos preocupados, agitados. E quando nós estamos ansiosos, olha só que interessante, eu vou ler para vocês aqui. A ansiedade ativa o modo luta ou fuga. Tipo assim, é um instinto de querer sobreviver. Eu estou morrendo, eu preciso sobreviver. Isso a ansiedade faz dentro de nós. Ela acelerando a respiração e deixando-a curta e superficial. E se a respiração diminui no momento de ansiedade, então estou morrendo mais ainda, mais rápido. Quantos querem morrer mais rápido aí? Digam amém. Deus tem vida longa para nós também, irmãos. Por isso que em Salmo 91,
Salmo 90 é um contexto da lei, da ira de Deus. Depois vocês estudem, anota aí na Bíblia de vocês estudar Salmo 90 e Salmo 91, tem que ler junto. Salmo 90 é um contexto da lei, em que o salmista fala assim: nossos dias são consumidos na tua ira, estamos debaixo da tua ira. O homem chega a 70, no máximo 80 anos de idade, e passa disso enfado. Mas o Salmo 91, ele começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ficará ansioso. Não, ele descansará. E lá no final ele fala assim: eu lhes darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, eu lhe mostrarei o meu Yeshua. Eu lhe mostrarei Jesus. Nós somos tão, queridos, tão dependentes de Jesus. E quando estamos nesse estado de ansiedade, olha, o pessoal que está estudando aí, Dani, ó, vai olhando aí, ó, estou dando cola para a prova, hein? Essa hiperventilação, que é essa diminuição da respiração, derruba o nível de dióxido de carbono no sangue, causando tontura, formigamento, sensação de desmaio e mais falta de ar. Então, sim, isso agrava mais ainda o medo e essa sensação na nossa vida. Essa sensação ruim, queridos. Agora, percebam que são coisas que estão no cotidiano do homem. Amém? Agora, Atos 17, versículo 24. Paulo está entrando no Areópago e vê um povo idólatra, e não vai criticando a idolatria, mas ele consegue com sabedoria argumentar do Deus que ele cria. E ele fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Entenda que o tudo mais vem depois da vida e da respiração. O mundo está numa corrida frenética em busca de dinheiro, em busca das outras coisas, ansiosos. Por isso que Jesus fala assim: olha, não andeis como gentios que estão procurando as coisas, essas coisas que o Pai de vocês vos dá. Assim como Ele dá aos pássaros, assim como Ele dá às aves do céu, e como Ele dá às plantas, que tem muito menos valor que vocês, meus filhos. Por isso que vocês precisam o quê? Buscar em primeiro lugar. Fala assim, em primeiro lugar. Nós precisamos entender sobre primazia, queridos. A primazia num filho não é você escolher qual é a faculdade que ele vai fazer, mas buscar qual o chamado que ele tem. O propósito. Se o propósito dele é estar numa faculdade, que seja a faculdade para a glória de Deus, que seja para a honra de Deus. O propósito, a primazia, é esse reino que nos produz vida.
O mundo está morrendo porque não descobriu o reino que Deus colocou dentro de nós. E muitas das vezes nós estamos como que não vivendo a essência desse reino. E ficamos aí nessa guerra, e uma guerra ideológica, política, quando nós deveríamos estar retendo o reino de Deus, a graça de Deus, o reino, vivendo esse reino com intensidade, servindo a Deus com temor, com reverência, buscando ainda mais intensificar nossas vidas para servir a esse reino. Vocês me entendem, irmãos? Porque esse é o grande segredo. Deus precisa ter a primazia em nossas vidas. Aí ele fala que, olha, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Paulo está querendo comunicar o Deus presente que dá respiração. Porque não é somente Deus dá respiração, queridos. Eu penso assim, de Deus é muito melhor o provedor do que a provisão. É muito melhor aquele que dá a respiração do que o próprio oxigênio. É muito melhor o abençoador do que a bênção. E isso que nós precisamos ter de consciência, porque tem a ver com a presença dele. E esses homens aqui estavam buscando um Deus, o altar lá, ao Deus desconhecido. O Deus que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Aí ele fala assim, olha, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele, como eu amo essa parte, nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele é um lugar, nessa pessoa, em Cristo. Nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Agora, o Deus que nos dá a respiração, não adianta Deus nos dar a respiração se nós cedemos à ansiedade que o mundo promove, que o diabo intensifica em nossas vidas, nos colocando numa corrida frenética. E nenhum de nós estamos livres disso. O trânsito que nos diga. Quem diga amém. Quem acredita de amém. Quem passa por questões no trânsito, está com pressa, né? Você está precisando chegar rápido no lugar, e de repente você vai lá, as duas faixas estão paradas, estão ocupadas por uma pessoa com a velocidade baixa. E você fica com a mão coçando para tacar a mão na buzina. O coração acelera. Aí você tem que fazer assim, respira. Todos nós passamos por situações e nós estamos com pressa, queridos, e as coisas não estão andando no ritmo que nós queremos. Porque Deus trabalha nessas questões para que nós aprendamos a andar no seu ritmo. Jesus, são 4 dias que já foi avisado, você levou 4 dias para chegar até aqui. E nem você pegar um Uber para vir até cá. Lázaro já está fedido já há 4 dias. Se o Senhor tivesse aqui, não teria morrido. E Jesus responde, olha, quem eu sou? Eu sou a ressurreição e a vida. Por que vocês estão preocupados com o tempo?
se aquele que é o Pai da eternidade está aqui? Seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Imagina, o Pai da eternidade está aqui. Corre, Jesus, corre, Jesus. Já estou lá no fim. E estou lá no início também. Aqui o salmista, anda depressa, Senhor. A minha alma, meu espírito desfalece. Que pressa é essa, irmão? Deus tem pressa. Onde está aí escrito isso? A pressa nos faz desacelerar a nossa respiração, queridos. Ou diminuir o ritmo de respiração correta que nós deveríamos ter. Mas quando você está andando na batida do Senhor, você nunca vai chegar atrasado, você vai chegar no tempo certo. Eu não estou aqui fazendo apologia ao atraso, mas nós precisamos andar na paz que excede todo entendimento. Amém, irmãos? São pequenos detalhes, queridos, da nossa vida que vão fazendo a diferença. Pedro, ele diz assim, no capítulo 5, versículos 6 a 9, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, dá até para fazer biquinho, oportuno. Humilhai-vos, reconhecer, Senhor, se o Senhor não fizer, se o Senhor não agir, se o Senhor não mover, não sou eu que vou fazer. É o Senhor que opera. Ele fala assim, humilhai-vos debaixo da potente, poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Bota a mão no seu coração e diga assim, ele tem cuidado de mim. Tem que ser 3 vezes. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim. Agora você deve fazer isso. Ele tem cuidado de mim. Respirando. Ele dá respiração, a vida e muito mais. Deus é Deus do muito mais. Mas nós precisamos aprender a batida de Deus, o andar e o caminhar de Deus. Ele tem cuidado de vós. E lançar sobre ele a vossa ansiedade, e ansiedade significa cuidado. Quando o salmista está lá ansioso, perturbado, porque não encontra a face de Deus, e a face de Deus está escondida, então ele fica assim, ansioso, porque fala, se o Senhor não está olhando para mim, eu tenho que cuidar da minha própria vida. Ansiedade é isso, eu cuido de mim. Eu cuido de mim. Não, queridos, nós precisamos lançar sobre ele o cuidado, a ansiedade, dizendo, Senhor, quem cuida de mim é o Senhor. O Senhor me dá respiração, me dá vida. Essa vida é a minha identidade, é quem eu sou, a sua imagem. Eu sou como o Senhor é, imagem de Jesus, mais que vencedor, justiça de Deus, filho do Senhor. O Senhor tem prazer em cuidar de mim, tem prazer em prover as coisas para mim, tem prazer em ser o meu Pai. Amém. Deus tem prazer em ser o nosso Pai. Aí ele fala assim, olha, porque ele tem cuidado de vós. Aí ele traz uma atenção aqui, mas sede sóbrios e vigilantes, que eu vejo que esse é um grande problema nosso. Às vezes nós oramos, e orar sem vigiar acaba sendo perda de tempo.
Nós oramos aqui e de repente nós estamos falando o contrário daquilo que nós oramos. Pedimos ou confiamos em algo a Deus, de repente já tomamos da mão de Deus e já estamos tomando controle de todas as coisas. E ele diz, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Que contexto? O contexto da ansiedade. O que acontece quando você está ansioso? Você está propenso a ouvir mais a voz do diabo. Ele rugindo como leão. Ele aguçando as más notícias, te fazendo olhar para a circunstância, te fazendo olhar para o problema. Enquanto isso, você está assim... Estou exagerando aqui um pouquinho. A ansiedade, queridos, faz isso. E você não está respirando direito. E se você não respira direito, você não tem capacidade de tomar a decisão de ser guiado em paz. Você fica rodando, batendo cabeça. Entende? São coisas simples. Porque quando você está respirando, o seu corpo está sendo oxigenado. Você está tendo consciência das coisas. Você não está preocupado. Eu sei que você pensou assim, mas é tão difícil. Eu sei que teve gente que pensou, mas é tão difícil. Irmãos. Mas nós precisamos nos exercitar em buscar a face do Senhor e reconhecer o cuidado dEle. E é interessante que Pedro ele fala porque ele tem cuidado de vós. Tem um contexto, eu não vou abrir com vocês aqui, mas está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5, e ele diz assim, seja a vossa, Paulo dizendo, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Moderação é muito parecido com sobriedade. Equilíbrio. O que é equilíbrio? É diferente disso aqui, ó. Equilíbrio. É uma pessoa que anda em paz, tranquila, que não está ansiosa. E quando você está em paz, você entra na frequência do céu, para ouvir a voz do Espírito e ser guiado por Ele. O diabo quer te colocar em outra frequência, quer te sintonizar em outra rádio. Eu estou falando aqui, quem é da época que sintonizava a rádio assim... Quantos são dessa época? Ali, assim, eu sou dessa época, eu sintonizava. Hoje tem também, irmãos. Você procura assim, mas eu imitei bem, não imitei? Aí você ouviu a vozinha, você voltou um pouquinho, sintonizou naquela. Deus tem a frequência da paz para nós, queridos. Em que a voz do Espírito se torna mais clara para nós. E o diabo quer te tirar dessa frequência, fazendo com que as suas emoções estejam assim, ó. Aí ele fala aqui, olha, Paulo, em Filipenses 4, 5, ele fala assim, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aí fala assim, perto está o Senhor. O mesmo Deus que estava de frente para Adão, perto de Adão, soprando neles a respiração, é o mesmo Deus que está perto de nós, nos dando a respiração todos os dias. Se você negligencia aquilo que é básico e fundamental, que Deus está te dando, como que você pode chegar em níveis maiores? Amém. E voltando para Pedro, ele diz assim, olha, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão
se cumprindo na vossa irmandade espalhado pelo mundo. Todos os irmãos passam por isso. Se os irmãos passam, o mundo, com certeza. Mas o mundo não conhece a face de Deus. O mundo não sabe para onde recorrer. E essa frase, Deus tem cuidado de mim, tem que estar no nosso coração, nos nossos lábios. Agora perceba, queridos, que o diabo, ele trabalha dessa forma e você precisa reconhecer, ele anda em derredor, lançando ansiedade, preocupação, e principalmente aquilo que vai manter isso, é condenando, acusando você. Porque uma vez que você está debaixo da condenação, a face do Senhor está escondida. Ele quer tirar você desse lugar onde a face de Deus está descoberta. Porque quando a face de Deus está descoberta, você é transformado de glória em glória. Quando a face de Deus está descoberta, você sabe, Ele está olhando para mim. Ele está sorrindo para mim. Ele não está de costas, como ele teve que estar com Moisés. Por isso, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, já estou terminando. Quantos estão com pressa aí, digam amém. Peguei vocês. Quando você olhar no relógio, nossa, já passou tanto tempo, hein? Mas amém. Falta só mais 1 hora de mensagem. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 18 diz assim, na NVI: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, quem é ele? Jesus, né? Participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O medo da morte é a mãe de todos os medos. A preocupação pelo cuidado é, se eu não for cuidado, eu vou morrer. A preocupação pelo dinheiro é, se eu não tiver dinheiro, vou não ter dinheiro para comprar comida, eu vou morrer. A preocupação com medo de andar sozinho, se vier alguém me matar aqui, eu vou morrer. O medo da morte é a mãe de todos os medos. E esse medo é classificado como escravidão. Em Romanos capítulo 8 diz que Deus não nos deu um espírito de escravidão para estarmos outra vez atemorizados, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu tenho um Pai. Na hora do medo, você vai entender, você tem um Pai. Perceba o socorro de Deus, como que veio. Jesus participou da condição humana, da natureza, essa natureza nossa, carne e sangue, para se identificar conosco, se identificar com as nossas fraquezas. E não teve ninguém que esteve num nível de estresse. Eu falei com vocês já de ansiedade, igual Jesus lá no Getsemane. Porque ele já estava no processo de expiação. O seu sangue, o sangue na sua testa já estava escorrendo, o nível de estresse que estava na sua vida era alto. Porque ele já estava sentindo o peso do abandono de Deus. Jesus, aquele que sempre via o Pai face a face, ia chegar um momento em que ele ia ver o Pai de costas.
Por isso que lá na cruz ele diz, não meu Pai, ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? Mas entenda que ele teve que participar da carne e sangue, participar dessa condição, a fim de socorrer a nossa vida. Prover para nós a condição que é dele, de filho. Prover para nós a condição daquele que tem o Espírito. Aí ele fala assim, pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de Abraão, somos nós, a igreja. Por essa razão ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, porque para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel. O sumo sacerdote é aquela pessoa que é tomada dentre os homens, dentre a comunidade. No caso de Israel, eles viviam ali e era tomado ali da tribo de Levi. E era colocado como sumo sacerdote. E sumo sacerdote é aquele que está diante da face de Deus, intercedendo diante de Deus pelo povo. Enquanto o sumo sacerdote é fiel e está intercedendo pelo povo, Deus está agindo em favor do povo. E Jesus se tornou um sumo sacerdote fiel e misericordioso. Misericordioso porque ele participou das suas mazelas. Ele participou da sua condição fraca. Ele participou da sua condição. Foi tentado em todas as coisas, diz a palavra, mas sem pecado. E agora ele é fiel. Foi achado fiel. Se o sumo sacerdote é fiel, nós como igreja temos a nossa vitória garantida. Por causa de quem? Por causa do nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso. Por isso que ele diz assim, olha, se tornando sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer expiação pelos pecados do povo. O seu sangue foi derramado, e ele se tornou o sumo sacerdote que apresenta o sangue dele diante de Deus, esse sangue que nos purificou de todo pecado. Então agora não tem mais aquela barreira de culpa, de condenação que nos esconde da face de Deus, mas mediante o sangue nós podemos nos chegar com ousadia, olhar para a face daquele que nos dá a respiração, a vida e tudo muito mais. Tudo tem a ver com Jesus. Fala assim, tudo tem a ver com Jesus. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Muitas pessoas cantam isso, mas não entendem isso. Assim, porque tendo em vista que o que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Deus, Jesus, ele é o nosso socorro. Agora, entenda que a Bíblia diz que ele destronou, ele arrancou as armas daquele que tinha o poder da morte, que mantinha escravos com medo da morte. E como que Jesus destruiu? Arrancou as armas do diabo, que tinha o poder da morte, que tem o poder da morte. Como que ele arrancou? Com a sua morte. Com o seu sangue. Em Apocalipse 12, diz que Satanás, a antiga serpente, o acusador dos irmãos, acusava dia e de noite. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.
Vá mais fundo, queridos. Arranque essa ansiedade pela raiz. Na hora que vem a preocupação, lembre-se de algo. Existe um sangue que está sobre minha vida. Esse sangue me cobre. O sangue me trouxe perdão, remissão. Esse sangue que Jesus apresentou diante do Pai, e eu posso me achegar diante dele, o Deus que cuida de mim. E quando você age, fala dessa forma, você está trazendo a vitória para si. A vitória sobre a ansiedade, sobre a preocupação. O que vai acontecer? Queridos, você vai respirar melhor. Você vai ter uma vida melhor. Eu quero encerrar essa palavra lendo com vocês no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19 a 22. O Cordeiro morreu, ele ressuscitou, mas nesse período que Jesus ressuscitou, os discípulos ainda não tinham visto. Imagina, se morreu o mestre, o próximo a ser morto será quem? Será quem? Os discípulos. O medo da morte estava lá batendo a porta. Eu estou aqui. Com aquela foice e aquele capuz. E os discípulos estavam amedrontados. E vejam esse cenário, em João capítulo 20, versículo 19 a 22. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Amém. É verdade. Era o domingo. É hoje. Não por acaso. Primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Fala assim, com medo dos judeus. O que aconteceu? Veio Jesus. Tudo que nós precisamos. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, ele fez o quê? Mostrou as mãos e os lados que foram perfurados. O que ele está dizendo? Está aqui o recibo que nunca poderá ser rasgado, porque eu viverei eternamente nessa condição. Está aqui o preço que foi pago para sempre pela vida de vocês. Eu acho que vocês não entenderam. Era para ter subido em cima da mesa, dando uma cambalhota. Eu vou repetir, dar essa oportunidade para vocês. Os discípulos estavam com medo da morte, queridos. Os judeus estavam lá. E Jesus vai nesse lugar que estava trancado, lógico que ele atravessou com seu corpo glorificado, disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Queridos, entenda que as mãos de Jesus continuam furadas e o lado que foi perfurado pela lança continuará furado para sempre. Não é só por algum tempo. O sacrifício que ele fez, a obra que ele fez, o sangue que ele derramou é eficaz para sempre. Façam forever. Entende, queridos? Ele está dizendo assim: olha, eu sou o sumo sacerdote para sempre de vocês. O meu sangue foi derramado para sempre. E nunca mais haverá condenação para aqueles que estão em Cristo. Vocês não podem deixar a ansiedade dominar, o medo dominar a vida de vocês, porque eu estou diante do Pai intercedendo por vocês. E vocês podem confiar nesse sangue. Aí o que Jesus faz? De novo disse-lhes:
Depois Jesus outra vez te deu o recibo. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, o que Jesus fez? Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebam o novo sopro de vida na vida de vocês. Aquilo que Adão perdeu, agora eu dou a vocês restituído. O Espírito Santo em vocês. É a vida de vocês. É a respiração de vocês. Eu gosto daquela música. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. De novo. Este é o meu respirar. Sinta a presença dele com você. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, essa nova vida que Deus nos deu através do sopro do Espírito. Não há motivos para nós estarmos preocupados e nem ansiosos. Não há motivos para estarmos criando imaginações daquilo que ainda nem existe. Mas você pode imaginar o cuidado de Deus sobre sua vida, porque isso é real. Você pode imaginar Deus agindo em lugares que você jamais poderia imaginar. Você pode imaginar Deus cuidando de você. Deus é aquele que vai na frente, endireitando os caminhos tortuosos. Deus é que vai em lugares que a gente fica surpreso. Ele faz o inimaginável para nós. Sabe, queridos, respire agora. Quando você respirar, não respire apenas oxigênio, respire o Espírito Santo. Respire o Consolador, respire aquele que está com você, que intercede por você, aquele que cuida de você, aquele que trabalha em você, aquele que te ungiu, aquele que te ensina, aquele que te guia. Não há motivos para nós estarmos ansiosos e preocupados com coisa alguma. Jesus já provou o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos ama. Vamos nos colocar de pé, queridos? Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Você pode dar graças a Ele? Tira um momento de gratidão, queridos. Veja se, não no jardim do Éden, mas num lugar muito melhor em Cristo. Veja nesse lugar nele, nesse lugar de proteção, nesse lugar de cuidado, nesse lugar de cumprimento das promessas. Nele tem o sim, por ele o amém. Ele cumpre todas as suas promessas a nosso favor. Só que nós não podemos estar ansiosos e preocupados por coisa alguma. Nós precisamos lançar sobre ele o cuidado. Porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Respire fundo nesse momento. Puxe o máximo de ar que você pode puxar pelo nariz. Solte o máximo de ar que você pode soltar pelos seus lábios, sua boca. Queridos, isso já é uma oração. Porque o descanso, quando você descansa, Deus trabalha. Deixa Deus agir em seu favor. Não precisa de estar motivado pelo medo, correndo para lá e para cá, agitado pelos ventos. Não, que você possa respirar e descansar, encontrar
esse lugar de segurança nele. Obrigado, Pai, por a sua palavra, pelo teu Espírito, Pai. Eu declaro o teu Espírito soprando vida em nossas vidas. Nós não estamos respirando um ar natural, nós estamos respirando um ar sobrenatural. Nós estamos respirando da essência do Espírito Santo, desse respirar sobrenatural que está trazendo vida para nós. Eu declaro, Pai, os corações nas batidas corretas, toda ansiedade indo embora, todo medo indo embora, os batimentos cardíacos se alinhando, Senhor, a verdade da paz de Cristo. Senhor, nós declaramos a pressão arterial se endireitando no nome de Jesus, sendo regular agora no nome de Jesus. Declaro, Pai, no nome de Jesus, um sono profundo. Senhor, declaro um sono tranquilo, um sono reparador na vida de cada um. Quando for deitar, vai deitar e, Senhor, e dormir, porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Senhor, eu declaro que ao estivermos dormindo, teremos sonhos espirituais, teremos momentos de paz enquanto dormimos e vamos acordar renovados para trabalhar, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para cumprir o nosso propósito, Senhor, porque o Senhor é quem nos dá a respiração, a vida e tudo mais. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos passar entregando os recibos da obra consumada, o cálice e o sangue do Cordeiro. Amém.